E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem? Tudo tranquilo? Gente, como você já deve ter percebido, obviamente, né? Turma de sextos e sétimos anos estava com o professor Jean, agora cada um está com sua turma. Então, você que é do sexto manhã, você que é do sétimo, aliás, você que é do sétimo manhã, você agora volta a ter aula comigo, com o professor Amin. E o pessoal da tarde fica com o tio Jean, tá bom? E hoje a gente vai rever aqui os ecossistemas aquáticos, alguns ecossistemas e alguns biomas, começando pelo ecossistema aquático, que é tão rico e tem tantas coisas para a gente descobrir juntos, gente. Muito importante a gente dar uma atenção para os ecossistemas aquáticos, tá bom? Gente, o que é um ecossistema? Ecossistema, gente, é a junção de fatores bióticos e fatores abióticos. O que são fatores bióticos, gente? Fatores bióticos são os seres vivos. Por exemplo, nessa imagem nós temos as tartarugas, nós temos os peixes, tá bom? Alguns grandes, outros menores. Tudo isso aí são fatores bióticos. Os fatores abióticos são os fatores que não são vivos, tá bom? Então, por exemplo, a água é um fator abiótico. Os recifes de corais são fatores abióticos, a areia aqui do fundo, fator abiótico, as rochas aqui são fatores abióticos, tá bom? Então, todo ecossistema tem fator biótico e fator abiótico. No caso aí do ecossistema aquático, bióticos são esses peixes e essa tartaruga, os abióticos são os outros componentes, tá bom? Lembrando que existem micro-organismos nessa região também. Gente, os ambientes aquáticos, eles podem ser dulcícola. O que é isso, professor? Ambiente dulcícola são aqueles que são feitos por água doce. 1,8% da superfície da Terra é coberto por água doce, tá bom? E vive constante alteração, principalmente por causa da ação humana, devido à ação humana. Só que além do ambiente de água doce, nós também possuímos o ambiente de água salgada, que é o ecossistema marinho, que pode também ser chamado de talassociclo. Esse nome é comum ser encontrado aí em alguns locais. Encontrou esse nome, talassociclo? Isso aí é o ciclo marinho, é o ambiente marinho. Muito bem. Gente, o ambiente marinho, os mares, eles cobrem 71% da superfície da Terra. 71% da Terra é só água salgada e 1,8% é de água doce. E são ambientes que são relativamente estáveis, porque é difícil do homem destruir um ambiente tão grande, embora o ser humano acabe poluindo demais esses ambientes que são considerados ambientes marinhos, tá bom? Então, quando a gente falar de linociclo, a gente está falando aqui, ó, linociclo, a gente está falando do ambiente doce. Vamos ver algumas características, gente. Gente, o ambiente doce, eles são menos estáveis, como eu falei, por causa da atividade humana, tá bom? Alguns deles não são tão profundos assim, como a gente está vendo aqui uma característica, ó. Alguns, raramente um vai ultrapassar 400 metros de profundidade. É diferente do mar, porque no mar você tem ambientes que tem quilômetros de profundidade, tá bom? E aí a gente vai aprender algumas características. Por exemplo, ó, existe as zonas litorâneas. O que são as zonas litorâneas? Gente, zona litorânea são aquelas, gente, ao longo das margens, onde a vegetação tem raiz naquele local. As zonas litorâneas, geralmente elas vão aparecer entre uma maré alta e uma maré baixa. Então, durante o dia tem duas marés altas, duas marés baixas, então entre uma e outra a gente acaba vendo essa zona litorânea, tá bom? E tem uma grande diversidade de animais ali, ok? Muito bem. Aí a gente tem aqui uma zona profunda, né, que não tem tanta penetração de luz. A gente tem uma zona bêntica, que é onde tem fungos e bactérias se decompondo. Então, esse desenho aqui, ó, representa muito bem. Nós temos a zona litorânea, que é essa zona aqui que fica na margem. Quando essa maré aqui baixar, quando essa água baixar, a gente vai ser possível
ver toda essa região aqui, tá bom? A gente tem essa zona aqui que é mais superficial, uma zona profunda e uma zona que a gente chama de zona bêntica, que é onde eu disse que existem fungos e existem também as bactérias, tá certo? Também pode ser chamada de zona abissal, que é uma zona muito profunda disso aí tudo, tá certo? Então preste atenção, gente, a gente tem uma zona que é eufótica, ou seja, zona eufótica é aquela que tem luz, e a gente tem uma zona afótica, onde a luz não consegue penetrar com tanta facilidade. Zona fótica, onde tem luz. Zona afótica, onde não tem luz, tá bom? Tudo, lembrando que isso aí é o capítulo 22 do livro de vocês, se vocês puderem acompanhar. Essa parte de zona fótica e zona afótica, por exemplo, está na página 302, tá bom? Gente, aqui dentro a gente vai encontrar algumas comunidades, tá bom? O que é comunidade, professor? Comunidade, gente, é aquilo que é formado por vários seres vivos, tá bom? No caso de um ambiente aquático, nós vamos encontrar 3 comunidades. Isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Existe uma comunidade plantônica, guarda esse nome, vou já explicar. Existe uma comunidade plantônica, que é a comunidade das algas, plantônica, tá? Existe uma comunidade nectônica. Qual a primeira é o que, professor? Plantônica. E a outra é o que? Nectônica, tá bom? Comunidade plantônica, comunidade nectônica. Deixa eu ver se eu encontro aqui pronto, aqui, ó. A gente vai encontrar uma comunidade bentônica. O que é uma comunidade bentônica? Gente, comunidade bentônica ou de bêntons são aquela comunidade, aqueles organismos que vivem lá no fundo do mar. Eles podem ser fixos ou não, tá bom? Mas tem micro-organismos, tem organismos vivos que moram no fundo do mar. Como é que eu vou chamar isso? Bêntons ou comunidade bentônica. A gente tem a comunidade planctônica, tá faltando um Nzinho aqui, tá? Não é planctônica não. Comunidade plantônica. O que são a comunidade plantônica? São organismos que flutuam na água. Então, enquanto a bentônica está no fundo de um ambiente marinho, a plantônica está na superfície. E a gente tem uma outra comunidade, que é a comunidade nectônica. São organismos de vida livre e movimentos próprios, capazes de nadar ativamente. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, no fundo do rio, no fundo do mar, a luz não chega, zona afótica, não tem luz. A de negação, fótica de luz, fótica de fotoluz, tá? Zona afótica não tem luz. A zona superficial, zona fótica. Aqui no fundo nós vamos encontrar a comunidade, lá no fundo aqui, no fundo mesmo, nós vamos encontrar a comunidade bentônica. Aqui a gente vai encontrar a comunidade planctônica, aqui nessa superfície aqui, no nível do mar, comunidade planctônica. E entre a comunidade planctônica e a comunidade bentônica, nós vamos encontrar esses animais que podem viver de forma livre, do jeito que eles querem, que é a comunidade nectônica. Então deu para entender aí, né? A diferença entre as comunidades que a gente vai encontrar. Como eu tinha falado anteriormente, lá no local, lá nos ecossistemas, dos ecossistemas doces, a gente vai encontrar algumas zonas, né? A zona litorânea, que eu falei que é aquela que está à margem do rio, a zona profunda, que não tem penetração de luz nenhuma, e tem essa zona linética, que é a parte superficial, no qual a luz penetra, onde vivem os fitoplâncton e o zooplâncton, tá bom? Que são algas e alguns pequenos micro-organismos, alguns pequenos animais, tá certo? Então, essa região, gente, que a gente fala de ambiente aquático, ela se divide em doce e em salgado, tá bom? No ambiente doce, nós temos a zona litorânea, que é a margem dos rios, tem a zona linética, que é a superfície,
Nós temos a zona profunda, que é onde não tem luz, e a zona bêntica, que é a mais profunda ainda, que é onde só existem fungos e bactérias. Lá no ecossistema marinho, né, salgado, nós temos uma região onde tem luz, zona fótica, uma região onde não tem luz, zona afótica. Nós temos a superfície, onde tem a comunidade plantônica. Nós temos o fundo do oceano, comunidade bentônica. E nós temos essa região onde vivem os animais que têm vida livre, que é a comunidade nectônica, tá bom? Gente, lá no livro de vocês, na página 304, tem algumas perguntinhas interessantes que eu investigue, tá certo? E lá, uma das perguntas que vai aparecer, olha só, antes da gente partir para o exercício, olha só, gente, esse desenho, os bêntons, né, que vivem no fundo do mar, os plânctons na superfície, os néctons que vivem de forma livre. Bêntons no fundo, plâncton na superfície, néctons de forma livre, tá certo? Como eu estava dizendo, lá na página 304 tem uma questãozinha do Investigue muito interessante, e diz assim, ó: por meio de pesquisas realizadas, descobriu-se que a quantidade média de fitoplâncton dos oceanos tem diminuído nos últimos 100 anos. Então, lá na página 304, no Investigue, está dizendo que essa quantidade de plânctons aqui, ó, tem diminuído. Aí diz assim, ó: explique como a redução do fitoplâncton influencia os níveis de carbono na atmosfera. Gente, atenção para isso, ó, porque você vai ouvir isso aí agora até o terceiro ano do ensino médio. Gente, os plânctons, eles fazem fotossíntese, absorvem gás carbônico, libera oxigênio. Então, quando a quantidade deles diminui, o nível de gás carbônico aumenta, porque são eles que absorvem o gás carbônico. Então, se eles estão diminuindo, não tem quem absorva o gás carbônico, então a quantidade de gás carbônico vai aumentar. Então, você vai colocar isso lá. Como os plânctons realizam fotossíntese e a quantidade deles está diminuindo, então a quantidade de gás carbônico tende a aumentar. E no item B, está dizendo assim, ó: a biomassa de decompositores, aqui do fundo do rio, ó, a biomassa de decompositores do ecossistema marinho. O que tem a ver a redução dos plânctons com os micro-organismos que ficam lá embaixo, no fundo do rio? Por que isso acontece? Gente, se está faltando fotossíntese, não tem oxigênio na água para os animais. Se não tem oxigênio na água para os animais, a quantidade de organismos que vão viver aqui vai também diminuir, tá bom? Então nós vimos aí o ecossistema aquático, ambientes doces e ambientes salgados, e aproveitamos para responder a questão da página 304, tá certo? Aí, quem tiver curiosidade, no Facebook não, no YouTube, tem muitos vídeos, gente, sobre vida marinha, tá certo? Muito interessante, né? De pesquisadores que nadam para mostrar como são esses ambientes aquáticos aqui, quer seja de água doce, quer seja de água salgada. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, nos procure lá no Google Class, tá bom? Deem uma lida no capítulo. Se você não tiver o livro, assista mais uma vez o vídeo para ficar tudo absorvido. Na próxima aula nós vamos estudar alguns ecossistemas terrestres, que são os biomas, tá bom? Gente, um abração, muito feliz por estar de volta com vocês. Grande abraço.